Olá a todos, estou novamente aqui, para tratar de mais um ponto específico no campo do direito civil. E hoje, o ponto que eu irei tratar é de respeito ao direito de família. Pensão alimentícia é o assunto que irei abordar agora. A partir de agora, conversaremos um pouco sobre esse item tão recorrente na vida de algumas famílias, Mas antes, eu peço para que você curta aí, se gostar desse vídeo, dessa informação, das informações, curta e se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, indique o canal para seus amigos, assine aí, clica aí no sininho, viu? Nesse sininho que tem de lado aí, para ativar as notificações, você receber os vídeos que são postados aqui, tá? Vamos enveredar agora mesmo na questão dos alimentos, da pensão alimentícia. O direito a alimentos, ou o direito à pensão alimentícia, ele está regulamentado no Código Civil, tá? Que é a Lei 10.406 de 2002, o Código Civil atual, tá? E também em uma legislação que nós chamamos de legislação infraconstitucional. Tem a Lei dos Alimentos e outra, etc. Mas a normatização sólida mesmo, acerca de alimentos, tem previsão, estão dispostas no Código Civil, tá certo? Bom, para ficar uma metodologia mais simples, eu vou conversar aqui sobre os alimentos em três situações. Uma, decorrente do poder familiar, antigo pátrio poder. Lembrando que não existe mais essa história de pátrio poder, chefe de família. Não, isso não existe mais. Esqueça. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Homem e mulher num casamento têm os mesmos direitos e iguais obrigações. Seja num casamento homoafetivo, seja num casamento de qualquer qualidade que você imagine, qualquer caracterização, não existe chefe de família. O que existe é poder familiar, o que existe é a necessidade, a obrigação de que o dever de sustento parta da prole, o dever de sustento da prole da própria família seja obrigação dos casados ou dos conviventes. Casados, quando existe um casamento civil, e conviventes, quando estamos nos referindo a uma união estável, tá certo? Só para diferenciar um pouquinho. Bom, então, estamos aqui, o primeiro ponto que a gente vai abordar é os alimentos decorrentes do poder familiar, que é muito conhecido popularmente, as pessoas vão logo entender, é aquele do pai para o filho. Uma pensão paga, quando a pensão paga de um dos genitores, seja o pai ou seja a mãe, para o filho menor. Em uma separação ou em uma situação onde nunca houve nem casamento, teve o filho, apareceu o filho, foi gerado um filho e, de acordo, os genitores têm a obrigação alimentar sobre aquela criança, então os dois têm que contribuir com um quanto necessário à subsistência daquela criança. Então, um exemplo prático, um casamento, ele se acaba, ao divórcio. Desse divórcio vem a necessidade do pagamento de uma pensão alimentícia por um dos divorciados. Via de regra, quem não tem a guarda judicial, quando se trata de uma guarda unilateral. O que é isso? Guarda unilateral é aquela guarda onde um dos genitores detém e o outro genitor tem direito à visitação do filho, ou seja, um filho fica morando com um dos genitores, via de regra não é obrigado, mas via de regra o filho ou a filha fica com a mãe, por vários motivos, fica com a mãe, e o pai, ele então fica com o direito à visitação quando se está tratando de uma guarda unilateral, viu? Tá?
Existe a guarda compartilhada também, que aí é outra história. Enfim, então uma pensão alimentícia decorrente do poder familiar é aquela paga obrigacional dos pais para os filhos, decorrente do poder familiar. Então, enquanto a família, o casamento subsiste, enquanto estão morando todos sob o mesmo teto, né? Enquanto está tudo bem, essa pensão alimentícia ou esses alimentos, eles subentendem como está sendo pago, porque ambos os cônjuges estão convivendo juntos no mesmo teto, tendo ali uma convivência normal, que pressupõe que todos estão contribuindo. A doutrina chama isso de alimentos in natura, tá certo? Alimentos in natura. Está subentendido o pagamento de pensão alimentícia na própria convivência ali, os dois, tendo as despesas, né, com a prole. Estou falando aqui dos alimentos decorrentes do poder familiar, tá certo? Já tem mais dois tipos que vamos ver. Então, uma situação em que ocorre um divórcio, por exemplo, ou uma dissolução da união estável, e fica definido no processo judicial, seja litigioso, seja amigável, que a guarda seja destinada a um dos genitores, a mãe, por exemplo. Então o pai, ele fica estabelecido um direito de visitação de tantos dias, de tais dias, de tal hora, e também fica estabelecido no próprio processo o quanto de uma pensão alimentícia a ser paga pelo genitor que não tem a guarda, via de regra, não tem a guarda. Porque quem já tem a guarda pressupõe que está com a criança tendo despesa com ela. Então não há que se falar em pensão alimentícia a própria pessoa que está na guarda da criança. Ou do adolescente, né? Criança ou adolescente. Até 18 anos, via de regra, a criança ela tem, o adolescente, o filho tem direito a uma pensão alimentícia, via de regra. O fundamento da pensão alimentícia é exatamente o dever de mútua assistência, viu? Também fundamentando-se no princípio da solidariedade familiar, ou seja, de um ajudar ao outro, tá certo? Então, a pensão alimentícia paga de um genitor para a prole, quando essa prole tem direito a essa pensão, ela é decorrente do poder familiar, tá certo? Do poder familiar. Então, uma pessoa, um filho, com a idade até 18 anos de idade, via de regra, tem direito à pensão alimentícia paga pelo genitor, tá certo? Que não tem a guarda. Quando você está numa guarda unilateral, ou seja, quem tem a guarda da mãe e o outro tem a visita. Se for guarda compartilhada, permanece o mesmo direito da criança de ter o sustento. A gente tem que ter em mente que o alimento é para a criança, é para a criança ou o adolescente, é para a prole, é para os filhos. Então, os pais têm que sustentar os filhos. Quando se separam, tem que se estabelecer um quanto a ser pago pelo pai ou pela mãe. No caso de o pai ter a guarda do filho, ficar na guarda do filho, acontece também, pode acontecer. Não é a regra geral é a mãe tem a guarda e o pai tem a visita, numa guarda unilateral. A gente fala em guarda compartilhada porque a guarda compartilhada, não fala direto, é mais difícil de ocorrer. Porque faz necessário que os dois, o casal tenha um entrosamento muito grande para se determinar uma guarda compartilhada. Ele tem que ter. Quando se trata de um casal que se separe, que não tem um relacionamento bom, então é impossível uma guarda compartilhada, tá certo? Então, na guarda unilateral ou na compartilhada, ou em qualquer canto, os pais têm a obrigação de sustento dos filhos, tá certo? Naturalmente, o valor a ser estipulado, ele tem que atender à possibilidade, à capacidade financeira do pagante, do alimentante, né, do genitor, e também a necessidade do filho. Ou seja, tem que fazer essa relação entre a necessidade do filho e a capacidade financeira do genitor, que vai pagar a pensão.
tem que atender esses dois princípios, mais o princípio da razoabilidade. Tem que ser razoável a decisão, o valor. Não pode ser uma coisa teratológica. Então, sempre visando esse binômio. Necessidade do alimentante, possibilidade do filho. Tá certo? Bom, vamos agora conversar sobre alimentos decorrentes do divórcio ou da dissolução da união estável. Vimos anteriormente os alimentos oriundos do poder familiar, né? Agora vamos conversar um pouco sobre aqueles que são gerados, quando são necessários, que ocorre em uma situação de divórcio ou de dissolução da união estável, né? Basicamente tem os mesmos fundamentos, a natureza jurídica dos alimentos, a função dos alimentos são os mesmos. O elemento novo que vai ocorrer aqui, nessa situação, é exatamente a verificação da culpa. De quem foi a culpa pelo fim do casamento, pela dissolução da união estável. Ou seja, quem deu culpa à situação e por via de consequência, gerou a necessidade de pagamento de alimentos. Tá? Então, o Código Civil atual, o Código Civil vigente, que é de 2003, entrou em vigor em 2003, aprovado em 2002 e entrou em vigor em janeiro de 2003, né? A Lei 10.406, né, de 2002. O Código Civil, o atual, ele incorporou o que a jurisprudência e a doutrina já vinha pacificando. Qual é? É o fato de que não se pode punir um integrante do casal por ter dado culpa, né? Por ter causado o fim do relacionamento, por conta de ter sido ele ou ela, um dos dois, claro, ou os dois, que deram fim ao casamento, que causaram, né? Ser punido com a exclusão de um possível pagamento de pensão. Então, o Código Civil incorporou esse entendimento que já vinha sendo trazido pela doutrina e pela jurisprudência. De forma que deixa bem claro o Código Civil. Né? Quando aquele que deu culpa ao que gerou, por via de consequência, a necessidade da pensão, o valor a ser pago é menor do que se ele fosse inocente, ele ou ela, viu? Ele ou ela. Tá? Então, se o casal, um deles, o inocente, que não deu causa ao fim do relacionamento, por exemplo, tiver necessidade de pensão, a pensão dele vai ser aquela para manter o mesmo padrão que ele tinha no casamento, tá certo? A doutrina chama esse alimento de alimento civil, tá? Civil. Ou seja, aquele que deve manter o mesmo padrão que a pessoa tinha. Ela não deu culpa à causa que gerou a sua necessidade. Quem deu culpa foi o outro integrante. Agora, quem deu culpa, e se ele precisa de alimento, ele ou ela precisa de alimento e ele deu culpa, o valor de uma possível pensão será só o necessário à sua subsistência. Tá? É uma forma de punir, de certa forma, né? De certa forma, é um elemento punitivo para aquele que deu culpa. Mas melhorou um pouco, porque ele não teria, anteriormente, em legislações anteriores, não teria direito nem à pensão, se fosse o culpado pelo fim. Tá? O elemento importante nessa questão é esse. O Código Civil deixa bem claro. Se quem deu culpa o fato que gerou a necessidade do pagamento de pensão, pode receber pensão, se não tiver condições de trabalhar, etc. E se a outra parte, né, tiver condições de pagar, a possibilidade, só que o detalhe é que o valor é menor do que seria se ele não tivesse dado culpa, se ele fosse o inocente na história, entende? Assim, numa linguagem mais popular. Então ele teria, ou ela, né, o direito a uma pensão maior do que se não tivesse dado culpa ao evento. Tá? Então é esse o elemento básico, né, do divórcio, quando se trata de alimentos entre os cônjuges, né, entre os cônjuges ou entre os companheiros. Tá? Que estão em um litígio, que estão se divorciando ou estão dissolvendo a união estável.
Não está aqui entrando na questão patrimonial, não está aqui entrando na questão de guarda, nada disso. Tá, aqui o que se está dizendo é a pensão entre os litigantes. Aquele que deu causa recebe uma pensão, se tiver direito a uma pensão, se for deferido, tiver que ter uma pensão para o outro cônjuge custear, essa pensão é menor do que seria se ele não tivesse dado causa. Tá? Bom, vamos conversar agora sobre a questão de alimentos decorrentes de grau parentesco. Pelo simples fato de ser parente, pode gerar o direito à pensão alimentícia, entre parênteses, tá certo? É a terceira situação a que eu me referi no início, né? Primeiro foi alimento decorrente do poder familiar, segundo, falei há pouco sobre a questão da dissolução do casamento, final do casamento, da união estável, e agora a situação prevista em lei, todas elas, claro, né? Que é exatamente o parentesco, pelo simples fato de ser parente, claro, que não é todo parente, né? Parente, qualquer parente, não, tem uma sequência, tem uma escala, etc. Ninguém imagina que você, por exemplo, possa pedir, chegar a ponto, se tiver as circunstâncias necessárias, ou seja, se houver a necessidade bem clara, evidenciada, de que precisa de alimentos, de pensão, e exista também a situação da possibilidade financeira do possível devedor, a quem você está almejando pedir a pensão. Então tem que ocorrer essas duas situações. Sempre, quando se trata de alimentos, de pensão alimentícia, tem que ocorrer duas situações, sempre. Que é exatamente a necessidade do alimentando e a capacidade ou a possibilidade financeira do alimentante, ou seja, daquele que irá pagar a pensão. E tem que analisar essas duas variáveis, né? Seguido, claro, da proporcionalidade ou razoabilidade de uma decisão judicial, se for o caso. Ou seja, tem que ter o contexto, não é só achar que pode ter direito porque eu sou parente de fulano, e fulano é rico, eu sou pobre, eu não, eu vou pedir pensão a ele. Não é assim que funciona, tá? Tem tem que ter dentro de um contexto, dentro de um processo judicial, se for o caso de não ser um pedido amigável entre as partes, acontece, né? De você pedir pensão, por exemplo, a seu irmão, né? E seu irmão diz, está certo, vamos fazer, vai com pensão, vamos entrar, fazer um acordo de pagamento de pensão, paga uma pensão para você, ou seu irmão, ou uma irmã para o irmão, não interessa. E os dois fazem um acordo de pagar a pensão, o outro leva a juízo para homologar, esse é homologado, ou não homologa, ou faz um acordo extrajudicial mesmo, e um irmão começa a pagar a pensão a outro irmão. A lei permite, a lei abarca, consagra essa situação. Tá? Não o pensamento popular de todos, isso é comum, que a pensão só existe entre pai e filho, né? Ou entre cônjuges ou companheiros, não é? Mas há a possibilidade legal, né? Há a garantia prevista no Código Civil de que os parentes têm o dever de mútua assistência. Tá? Os parentes, ou seja, você, neto, tem a obrigação com seu avô, com seu pai, com o seu filho, claro, aí é do poder familiar, tá entendendo? E tem com o seu neto, pelo simples grau parentesco, nesse caso em linha reta, todos esses exemplos em linha reta. E tem os parentes na linha colateral, tá? Ou transversal, que é exatamente o tio, o irmão, que é o parente de segundo grau, na linha colateral, que é o primo, que é um parente em quarto grau, na linha colateral, e pronto. Viu? E pronto. Né? Parentes legalmente para no primo. Tá certo? Grau parentesco, do ponto de vista jurídico, ele acaba no primo. Não existe primo segundo, do ponto de vista jurídico, tá? Não existe primo terceiro, primo do primo do primo. Tá? Não, ele é meu primo lá de longe, é muito comum, né? Você encontrar popularmente a pessoa diz, fulano é primo lá longe, tal. Mas é primo, né? Não, ele é primo do ponto de vista popular, tal, mas juridicamente o grau parentesco, ele se encerra
Nível 4, que é o primo. Na linha colateral, primo. Terceiro grau, tio, sobrinho. Tio, sobrinho. São parentes em terceiro grau. São parentes. Irmão com irmão, parente em segundo grau, todos na linha colateral, viu? Esses aí são na linha colateral que eu estou me referindo. Tio, sobrinho na linha colateral, primos são parentes na linha colateral. Na linha reta ou consanguínea, aí vem avô, pai, filho, neto, bisneto, bisavô, tataravô, sempre na linha reta, tá certo? A sequência que você segue é na linha reta. Quando você vai para o tio, por que o tio é na linha colateral? Porque o tio é o irmão do seu pai. Então ele sai da linha genealógica, digamos, da linha hereditária, da linha, né, do gene, propriamente dito ali. Né? A lei consagra isso, o Código Civil. Viu? Então, repetindo, o primo, que é o parente em quarto grau, na linha colateral, é o limite do grau parentesco. Não existe primo segundo, não existe primo terceiro. Do ponto de vista jurídico, é claro que você tem primos longe, digamos assim, né? Tem pessoas de sua família bem longe, parentes bem longe, que você tem uma consideração como fosse uma pessoa, um irmão seu, ou uma pessoa bem íntima sua, um tio seu, e a pessoa, do ponto de vista de grau parentesco, ele está bem distante de você, legalmente. Mas é um primo, que é o primo do primo, é o filho do primo do seu... E você conhece, tem uma consideração por ele ou por ela, né, muito grande, a ponto de considerá-lo um irmão. Mas isso aí é do ponto de vista da afetividade, é do ponto de vista do sentimento, do sentimentalismo, da afetividade, né, da amizade. Mas do ponto de vista jurídico, legal, com repercussões jurídicas, parente para no primo, tá certo? Tá certo? E, no caso, interessante, aqui eu queria só pontuar, uma informação a mais, é que o casamento, por exemplo, entre primos, é permitido, tá? Até o quarto grau ele é permitido. E para trás, que aí você diz, mas se o primo pode, o primo terceiro pode? Não existe primo terceiro. Não existe primo terceiro. Primo, a lei permite casar, a lei não veda o casamento entre primos, porque a vedação do matrimônio, ele se limita ao terceiro grau, na linha colateral, claro. Na linha reta nem pensar. A linha colateral. Na linha reta não pode, de forma alguma. Né? Consanguíneo na linha reta. Mas na linha colateral, o limite é o tio com sobrinho. Não pode ter matrimônio, não pode ter vínculo matrimonial, não pode se casar, nem ter união estável. Juridicamente falando. É vedado isso. Agora, o primo pode. Não, mas é meu parente, sim, mas é parente de quarto grau. A lei só veda o matrimônio para parentes até o terceiro grau. Tá certo? Para não haver confusão. Então, o primo se casa legalmente, tem união estável, não tem problema, se for o caso. Mas, para fins matrimoniais, o limite é tio com sobrinho. A vedação vai até o tio com sobrinho. Ou seja, primo pode, mas tio com sobrinho não pode, irmão com irmão não pode, que é a linha colateral. Pai com filho, nem pensar, a linha reta, nem pensar, né? Tá certo? Bom, isso é só foi só um adendo, tá? Então, a pensão, voltando aqui para o nosso assunto, pensão alimentícia entre parentes, ela é permitida. Desde que o interessado prove que precisa, ele está no estado de necessidade, usando um termo do direito previdenciário, da previdência, no estado de miserabilidade, a ponto de precisar. Nós estamos aqui, como eu disse lá no início, falando de vida, falando de sobrevivência. Então, se ele está, um parente seu está precisando muito, necessitando, não pode trabalhar de forma alguma, não tem outra maneira de sobreviver, mas você, parente dele, até no caso primo, parente, claro, até o primo, pode haver uma situação em que ele peça, judicialmente, se for o caso, pensão alimentícia a você, primo. Olha aí, um primo. Você diz, mas primo, pagar pensão a primo? Há possibilidade legal, sim. Há possibilidade, sim. Se houver a convergência de circunstâncias, né? A convergência de circunstâncias, de necessidade de quem está precisando, seu primo está precisando. Prova por A mais B nos autos de um processo
que não tem condições de custear, ninguém na família tem, etc. Não trabalha, não pode, está numa situação de miserabilidade, enfim, várias situações que configuram que eles estão precisando de uma ajuda alimentar, que não precisa ser para sempre, pode ser temporária, e que o primo, aquele primo, ele tem amplas condições financeiras, né, materiais, de custear um valor de uma pensão. Ou seja, aí está presente o quê? Os dois binômios, no binômio, né? Necessidade do interessado, do pretenso alimentando, e a possibilidade financeira do alimentante, pretenso alimentante, que é outro primo. Digamos o primo rico, né? Desculpa, só o primo rico pode, então o primo pobre, que está pobre momentaneamente, pode pedir pensão alimentícia. Isso aí é permitido entre irmãos, é permitido entre parentes. Pronto. Entre parentes é permitido, a lei consagra isso, de você pedir, por exemplo, um neto pedir pensão ao seu avô ou avó, e vice-versa, o avô pode pedir pensão ao neto, pelo simples fato do grau parentesco, tá certo? Pelo simples fato. Agora, tem que se estar dentro de um contexto da necessidade de um provado por A mais B e a possibilidade do outro, de suprir essa pensão, tá certo? Então, outro item, esse era o terceiro item que eu ia falar, da questão dos alimentos entre parentes, tá? Então, vamos agora, mais adiante, conversar, eu vou mostrar algumas características dos alimentos, tá certo? Bom, agora como o último item do nosso assunto, eu vou falar dos tipos de alimentos, né, básicos que existem, né, no direito brasileiro. Quais são eles? Alimentos provisórios, alimentos provisionais, alimentos transitórios e alimentos compensatórios. Tá? Os alimentos provisórios são aqueles estabelecidos numa ação própria de alimentos. Existe uma lei específica de 1968, tá? E fala chamada Lei dos Alimentos. E lá ela diz que o juiz, numa ação de alimentos, ela deve inicialmente, de imediato, estabelecer os alimentos provisórios para quem está pedindo. Tá? Para depois, no final do processo, se tornar definitivos ou não, ou outro valor não a ser estabelecido, a ser deferido. Mas de imediato no processo é uma famosa liminarmente, o juiz já defere esses alimentos provisórios. É muito comum a gente, numa ação de alimentos, né, pedirmos para o nosso cliente os alimentos provisórios, uma ação específica de alimentos, ação autônoma. Tá? Os alimentos provisionais, eles são geralmente deferidos em ações em processos judiciais diferentes de um processo típico de alimentos. Por exemplo, a investigação de paternidade, né? Se defere ali uns alimentos ali de imediato chamados provisionais. O nome, mas a natureza, na verdade, é a mesma, viu? É custear despesas com o alimentando, aquele que precisa. Na verdade, a natureza e a finalidade basicamente é a mesma. Tem esse nome por uma questão para se adequar aonde está sendo, em qual processo está sendo referido os alimentos. Chamam provisionais, portanto, uma investigação de paternidade ou ação de guarda judicial, onde se pede ali os alimentos provisionais. Tá? Tem também os alimentos transitórios, que são aqueles geralmente deferidos em um processo de divórcio. No final do processo de divórcio, numa ação de dissolução de união estável, se defere um alimento provisionais para o devedor pagar, né? A outra parte, tem dois ali, o ex-casal, né? Em uma situação que fique provado que aquela pessoa precisa ali, só saindo de um casamento, não tem condições de trabalhar, está numa situação que precisa não pode ficar sem uma renda mínima que seja para a sua subsistência. E aí sim, nesse momento, o juiz determina o pagamento de uma pensão, né, de uma pensão alimentícia transitória. Ela tem um prazo determinado, via de regra ela tem um prazo, o juiz determina um prazo de tantos tempo, 2 anos, para que fique sendo custeada aquela pensão, enquanto o outro cônjuge, né, ex-cônjuge, consiga se restabelecer na vida ou consiga uma forma de ter a sua remuneração ou aposentadoria, enfim. Mas naquele momento do divórcio, no fim da dissolução de união estável,
ele não pode ficar sem uma retaguarda de remuneração, de nenhuma. Né? Está aí a questão do princípio da dignidade da pessoa humana, que eu disse lá no início, né? Como princípio constitucional previsto lá no artigo 1º da Constituição, inciso 3, dignidade da pessoa humana como princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Tá? Enfim. E os alimentos compensatórios, esses alimentos compensatórios, eles, na verdade, não têm natureza alimentar. Interessante. Como ocorre? Geralmente ocorre, esses alimentos alimentares acontecem, e tem, via de regra, e aqui logo antecipando, natureza indenizatória, não alimentar. Ele é uma indenização. Como acontece? Um divórcio onde um casal, o casal tinha um regime de bens, o regime de separação total de bens. O regime do casamento era esse. Então, quando vem o divórcio, os bens que existiam só ficam com um, tá? Que tinha o bem. O outro fica sem nada, digamos. Uma situação, portanto, muito desigual, né? Muito desigual. Ali, naquele momento, ocorre um desequilíbrio econômico-financeiro na relação. Lembrando, para que aqueles que não pensam assim, o casamento é um contrato, não deixa de ser um contrato. E todo contrato ele tem que ter um equilíbrio econômico-financeiro. Tá? O contrato ele se submete àquela cláusula, né? Rebus sic stantibus, né? Ou seja, enquanto as coisas estiverem assim, nada muda. Mas se mudar as condições e as circunstâncias, vamos ter que revisar. Ora, se você está num casamento, né, anos, tudo bem, separação total de bens, vem um divórcio, e todo o patrimônio estava acumulado com um só. Não se comunicam o patrimônio durante aqueles anos todos, eles não se misturam, não se comunicam com o número jurídico aí, né? E a ameação de uma parte fica quase zero em relação à outra, que não, já que o patrimônio não se comunica, a não ser que voluntariamente a parte queira dividir, mas via de regra não. Tá? Então a outra parte sai de um casamento de uma situação, de uma condição social que tinha, completamente diferente agora para outra. E aqui nós estamos falando de uma situação patrimonial, propriamente dita. Tem que recompor. Então, nesse momento, o outro genitor, ele é, digamos, condenado a pagar uma pensão alimentícia, uns alimentos compensatórios ao seu ex-cônjuge, mas não a nível de alimentos. Às vezes a pessoa, independente de ter condições de sobreviver, de viver uma vida e tal, só que o patrimônio ficou acumulado em um só. Né? Só que eu acumulo muito, não, né? Tem muita palavra aqui. Né? O patrimônio ficou acumulado em um dos genitores, o outro ficou com quase nada. Então, da perspectiva contratual, houve aí um desequilíbrio econômico-financeiro da situação. Isso não pode acontecer. Tem que haver um reequilíbrio. E para compensar esse reequilíbrio previsto, e é um fundamento do contrato, é que o outro ex-genitor é condenado a pagar uma pensão de natureza indenizatória e não alimentar a outra parte, tá certo? E essa pensão, ela não se submete à questão dos critérios de necessidade e possibilidade, porque ela não tem natureza alimentar, tá certo? Ela se submete às regras, como se for, na perspectiva de um contrato. Ela tem que ter uma atualização, tá certo? Com o tempo, tá certo? Então, os alimentos compensatórios, isso não é comum ou não é incomum, depende do patrimônio envolvido, depende do regime de bens envolvido na história, e geralmente isso ocorre quando se dá numa separação de bens. Ou tem testamento no meio da história, que ficou muito bem só para um e para o outro nada, tá certo? Enfim, então, bem delineado aí, né, os alimentos transitórios, os alimentos provisionais, os alimentos compensatórios, tá certo? Então, os quatrozinhos aí, explicados, bonitinho. E aqui, com esses quatro, a gente encerra esse assunto de alimentos, né?
Esperando que vocês tenham assimilado bem esse conteúdo e use da melhor maneira possível na sua vida. Quem esclarecemos, né, a questão do parentesco, quem não tinha esse embasamento, etc. E reitero aqui que você gostou dessa conversa, clique aí, curta, né, o vídeo, comente, critique, pergunte, faça perguntas aí, não tem problema, a gente responde, tá certo? Indique aqui o canal para os seus amigos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho aí, o tal do sininho, né, para receber as notificações e ser avisado quando eu postar novos vídeos. Tá? E até a próxima.